Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que nesta madrugada, esta breve palavra, ou independente do momento que você a escute, ela sirva para edificar a nossa fé e incendiar o nosso coração. O versículo de hoje encontra-se na carta de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês o capítulo 2, versículo 14, para uma brevíssima mensagem que diz assim: capítulo 2, versículo 14: até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Glória a Deus. Irmãos, eu quero apenas me pegar a um breve comentário do apóstolo Paulo sobre justamente a lei de Deus. Sabemos que a lei foi dada para Moisés num alto do monte Sinai para que os israelitas obedecessem e fossem distinguidos de outras nações. E Paulo, ele mostra através da carta aos Romanos que nós não somos salvos por obedecer à lei, mas nós somos salvos pela fé. E essa é a grande discussão da carta. Havia um falso ensino. Pessoas que pregavam até mesmo que as pessoas viessem a cortar o prepúcio do pênis numa tentativa de agradar a Deus, se submetendo à antiga aliança, porque era assim que fazia. Os meninos com 8 dias de idade iam até o templo e cortavam ali, se consagrando ao Senhor por meio do corte do prepúcio. Essa era uma das muitas práticas que hoje nós vemos que foi substituído pelo batismo na água. Um compromisso com o Senhor. Uma aliança é justamente um momento em que nós nos compromissamos em deveres e também direitos. O Senhor também protegeria os israelitas. E aqui ele fala de algo muito interessante sobre os gentios, porque Paulo foi chamado para pregar para os gentios. Observe esse comentário que ele fala: quando obedecem à lei, a ela instintivamente mostram que conhecem a lei, mesmo a não atendo. O que Paulo está falando, irmão? Que todo ser humano já nasceu com o conceito implantado daquilo que é certo e daquilo que é errado. Todo ser humano tem um chipzinho ali. Nós negamos, mas quando nós pecamos, automaticamente nós sentimos que estamos fazendo algo errado. É algo nosso, instintivo, no instinto que está conectado no céu. Mesmo que a pessoa não tenha tido a educação, ela sabe. Alisson, mas por que tem muitas pessoas que têm o prazer de fazer o mal? Irmão, a consciência vai cauterizando mediante ao caminho que ela é levada. A maldade, ela contamina, e ela vai tomando conta do coração, a ponto de uma pessoa contaminar outras pessoas. Muitas pessoas de influenciadas passam a ser má influências. Muitas pessoas de vítimas passam a ser agressores. Mas nunca, até mesmo os endemoniados, como por exemplo de Marcos capítulo 9, o filho, aquele menino, a palavra fala que o demônio quase nem sempre o deixava em paz, mas o deixava em paz. A mesma coisa o gadareno. Quando nós lemos no relato de Lucas capítulo 8, o próprio Lucas relata que ele tinha alguns momentos de sobriedade. Agora, até chegar ao ponto, por exemplo, de um gadareno que tinha aproximadamente 2.000 demônios, é porque a pessoa foi fazendo más escolhas. Nós sabemos que o pecado abre a legalidade para que Satanás venha agir. Nós não temos muito sobre o mundo espiritual, mas temos o necessário, irmãos. E aqui Paulo fala que é instintivo, que está no instinto do ser humano, que a lei de Deus está no instinto do ser humano. Eu não tenho convicção do que eu vou falar, mas creio que a maioria das constituições, elas derivam da lei de Deus. A lei de Deus, ela é completa e boa. E logicamente, irmãos, nós não somos salvos por obedecer a ela, mas somos salvos por ter fé no Senhor Jesus Cristo, que nos capacita a viver uma vida piedosa e, logicamente, a obedecê-la. Então, está no coração do homem. Deus não colocou o homem aqui
e o deixou à mercê. Deus não colocou aqui o homem sem que ele soubesse daquilo que ia contra a natureza divina. Deus não deu a vida que vem dele sem que o homem soubesse que ele carrega uma centelhinha do céu em seu coração. É como se fosse um chip. Nós sabemos que estamos fazendo errado. Eu quero terminar com Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que diz que Deus colocou no coração do homem um anseio para a eternidade. Isso quer dizer que todos procuram viver eternamente. Muitas vezes não sabemos, mas graças a Deus a resposta está em Jesus Cristo. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Pai, o meu irmão e a minha irmã. E mediante essa informação, Pai, já não tem como mais negar a nossa origem, negar a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza adâmica, Pai. E enquanto aqui estivermos, Pai, nós moramos nela, mas nós queremos viver pelo Espírito, para que não sejamos dominados pelo nosso instinto, mas para que sim venhamos através do Senhor a aprender e andar como o Mestre andou, para que por causa das nossas escolhas não venhamos a sucumbir e até mesmo perdendo a dádiva divina da salvação que nos leva à eternidade que o Senhor plantou em nosso coração. Ajuda-nos, Pai, sempre com sabedoria e coragem a ter as melhores escolhas, que não nos afastem de Ti, mas que consequentemente nos aproximem cada vez mais do Senhor. É o que nós pedimos e oramos hoje, em nome de Jesus. Vai pela fé, meu irmão, vai pela fé, minha irmã, e não pela ideia dos outros. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.